O Congresso Nacional dá sinais de que a pressão sobre o Palácio do Planalto não vai se limitar à derrubada do decreto do IOF, não. Depois de impor a derrota histórica para o governo, deputados e senadores reforçam o discurso de necessidade por reformas estruturantes e racionalidade nas contas públicas. A reportagem é de Luciana Amaral. O Congresso não derrubava um decreto presidencial desde 1992, ainda no governo Collor. A derrota desta quarta-feira foi uma das maiores já sofridas pela gestão Lula e escancara a insatisfação com a postura do Planalto de não cortar gastos. Foram 383 votos a favor da derrubada do IOF e apenas 98 contra. Até mesmo partidos com ministérios votaram em peso pela derrubada. 63% dos favoráveis ao fim da alta do IOF foram de deputados de siglas com representação na esplanada. Para os parlamentares ouvidos pela CNN, o resultado reforça a necessidade de enxugar despesas, não de criar mais impostos. Este recado que fique claro, o governo que busque conter e reduzir suas despesas, que o presidente da República diminua suas viagens internacionais e comece a se preocupar com o povo brasileiro, que está pagando um preço altíssimo para um governo que não tem responsabilidade com as contas públicas. São claros os recados da cúpula do Congresso, antes mais próxima a Lula. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até reconheceu o esforço do governo de negociar os termos do decreto do IOF, mas disse que a iniciativa do Planalto começou mal. Ele ressaltou ter sido uma derrota para o governo construída a várias mãos. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou que a decisão foi suprapartidária. O governo ainda estuda como reagir à derrota. Possíveis saídas são novos cortes, que podem afetar emendas do Congresso, ou acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar voltar com o IOF mais alto. Por hora não há nenhuma decisão a respeito de judicialização. Nós vamos conversar com toda a equipe econômica, vamos conversar com todos os atores envolvidos. A Advocacia Geral da União ela vai responder a essa questão de forma muito técnica, sóbria, no momento oportuno. Deputados e senadores, no entanto, avaliam que se o governo optar pela judicialização, a relação entre executivo e legislativo vai azedar mais ainda. O ministro da Fazenda ameaça ir ao Supremo. Transferir essa decisão para o Supremo é um erro e é perigosíssimo. Fato é que, apesar das cobranças, mudanças mais profundas hoje são descartadas por aliados de Lula. Com a proximidade das eleições, a expectativa é que reformas fiquem para outras gestões, a partir de 2027. Diante disso, o discurso no Congresso é de defesa por um diálogo franco. Do contrário, outras medidas podem enfrentar o mesmo destino do IOF. Muda muitas coisas em Brasília, né? Acho que o governo começa a pensar diferente agora em relação ao relacionamento, não só com o Congresso, mas principalmente nas medidas que toma tentando arrecadar. Imagino que essa questão do IOF não fica por aí. Provavelmente, nessa medida provisória que está mexendo com as LCAs, com as LCIs, CRAS e CRIs, que são aumento de impostos também, nós também vamos dar um recado muito importante. Projeção da instituição fiscal independente do Senado aponta que o governo vai perder qualquer capacidade de fazer investimentos em 2027. Isso significa que pagamentos básicos, como de água, energia e telefone, ficariam comprometidos. Por isso, a solução defendida pelo Congresso passa por reformas fiscais estruturantes, para estancar o crescimento da dívida pública. É hora do governo encaminhar medidas estruturantes, duras, difíceis, mas que possam corrigir as despesas obrigatórias, que estão implodindo o orçamento público federal. A Luciana Amaral, nessa reportagem, trouxe o alerta feito pela instituição fiscal independente. Se o governo não cortar gastos, em breve, as despesas obrigatórias devem sufocar o orçamento e impedir o funcionamento de políticas públicas e investimentos. É o risco do chamado shutdown, ou seja, a paralisação da máquina pública. Quem fez essa reportagem para a gente foi o Pedro Zanata. A instituição fiscal independente alertou no último relatório que o governo pode enfrentar um shutdown já no próximo ano,
caso medidas estruturais para organizar as contas públicas e a execução orçamentária não sejam colocadas em prática. Esse cenário é uma consequência do orçamento cada vez mais engessado com o avanço das despesas obrigatórias, ou seja, aquelas sobre as quais o governo não tem nenhuma margem de manobra. Entre esses gastos estão os pisos constitucionais da saúde e da educação, aposentadorias e pensões e programas sociais como o BPC, que têm sido reajustados acima da inflação. Com o shutdown, ocorre uma paralisia das despesas discricionárias, que é aquele montante do orçamento que sobra depois da destinação das despesas obrigatórias, definidas pela Constituição. Esse valor é de extrema importância para o governo, porque é através dele que ocorre a execução de políticas públicas e melhorias da infraestrutura, em estradas, rodovias e ferrovias. Com o estrangulamento do orçamento, tudo isso é prejudicado e temos então o shutdown. Na prática, significa o impedimento do cidadão de conseguir ali determinado acesso a serviço público ou também a prestações diversas que demandam um papel do Estado. As pessoas tendem a lembrar do que acontece nos Estados Unidos, só que a relação dos Estados Unidos com o Brasil, no que diz respeito ao shutdown, é muito diferente. No caso brasileiro, o shutdown ele acontece de forma muito mais faseada e diluída ao longo do tempo. Ele não é um travar rápido e sistemático da máquina pública. No último relatório, a IFE alerta que, para o cumprimento do arcabouço no ano que vem, seria necessário um contingenciamento de 76 bilhões de reais. Mas se a medida for concretizada, o nível das despesas livres já ficaria abaixo do mínimo necessário para o funcionamento da máquina pública. E a solução desse impasse passa por mudanças estruturais na economia e medidas que contemplem cortes de gastos. Apesar do alerta para 2026, a falta de recursos já afeta ministérios e agências do governo, com cortes de quase metade do seguro rural e reduções nas contas da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Vamos fechar esse ano com um déficit primário de 0,66% do PIB, isso fruto do crescimento das despesas obrigatórias dentro das regras estabelecidas e de uma dificuldade muito grande de responder com um ajuste pelo lado das receitas, com aumento de tributos. A gente está na reta final dessa edição do CNN Prime Time, mas dá tempo de fazer mais um contato com a nossa querida Thaís Herédia para falar de inflação. A prévia da inflação, IPCA 15, foi divulgada hoje, medida pelo IBGE, e desacelerou. Ficou em 0,26% em junho. Finalmente uma boa notícia, né, Thaís? Ai, Márcio Gomes, eu de economia, eu só dou notícia ruim. Quando vem uma notícia boa assim, eu fico no final do jornal, mas eu quero falar. Sim, diante desse quadro todo fiscal, né, que a gente já tinha tratado aqui, essas duas reportagens da Luciana Amaral, do Pedro Zanata, também o relatório, a comparação que trouxe o Fernando Nakagawa, são um mapeamento preocupante da economia brasileira, né? E um dos reflexos desse descontrole fiscal é exatamente a inflação que voltou a subir no Brasil. Então veio esse dado de hoje, vamos dar uma olhada na tela, o que foi que levou essa inflação a vir abaixo do esperado, e não só o dado, Márcio, o númerozinho veio abaixo do esperado, mas a composição da inflação trouxe bons sinais. Eu começo dando exemplo aqui do que aconteceu com a alimentação. A gente está trazendo aqui tomate, ovo de galinha e também o arroz, que tiveram quedas expressivas, mas o índice que calcula a inflação em casa e a inflação fora de casa, ambos tiveram uma queda, depois de meses seguidos de alta. Aqueles preços mais caros, com destaque para a energia elétrica, porque tivemos uma mudança na bandeira tarifária. Então, essa composição ainda mostra que não dá para baixar a guarda, o Banco Central continua vigilante. Hoje foi publicado o relatório de política monetária,
monetária, né, que antigamente se chamava relatório trimestral de inflação, em que o Banco Central continua fazendo alertas para o comportamento inflacionário, especialmente aquele ligado ao mercado de trabalho, à inflação de serviços, mas a composição da inflação de hoje, juntada ao que, quando a gente junta isso ao que a gente viu, o comportamento dos preços nos últimos índices de inflação, Márcio, a conclusão dos economistas é que de que talvez a inflação, neste pico recente que passamos, já tenha alcançado o seu pico e, portanto, agora entra numa trajetória de queda. A preocupação é a velocidade dessa trajetória e a composição que ela vai ter ao longo dos próximos meses, mas talvez essa seja, sim, uma notícia positiva. Estamos longe da meta de 3%, em 12 meses, inflação acima ainda de 5%. Mas se a gente realmente tiver passado do pico inflacionário, vai ser uma boa notícia para os brasileiros. Thaís, e falando do nosso mercado financeiro, como é que ele reagiu à derrubada do IOF e como é que isso impactou? Olha, Márcio, você vê que é interessante, né, como a cabeça do mercado hoje já funciona diferente, né? Já estava dado que, por todo o movimento de ontem, já tinha ficado claro que os decretos seriam derrubados, né? E a leitura de hoje do mercado é assim, primeiro uma ligação muito forte com o que está acontecendo lá fora. Vamos dar uma olhada aí na tela o que aconteceu. O dólar hoje teve uma queda muito importante, chegou aí a ficar abaixo dos R$ 5,45. Talvez a gente esteja começando a tatear um novo piso, né, para o câmbio. A gente achava que era 5,60, baixou para 5,50, agora devemos começar a experimentar, buscar os 5,40, muito em função do enfraquecimento do dólar lá fora. Mas aqui há uma leitura de que o enfraquecimento de Lula pode levar o governo ou a tomar decisões mais radicais ou a perder a eleição no ano que vem.